Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Culto Racional. Nós vamos dar continuidade aqui à mensagem que começamos ontem, falando aí sobre os desígnios e efeitos da aflição, das tribulações que nós passamos. Mas antes quero deixar um abraço aí para todos que nos acompanham pelo Facebook e também pelo Instagram, tá certo? Fiquem à vontade para compartilhar, fiquem à vontade também para deixar aí nos seus comentários, tá bom? Nós falávamos ontem sobre o efeito que causa na pessoa que ela vive verdadeiramente pela fé, a pessoa que tem genuinamente o evangelho dentro dela. O apóstolo Paulo fala lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, o seguinte: por isso não desanimamos, estou recapitulando para você. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, explicando a diferença, né? A diferença, a gente vê tantas pessoas desmotivadas, desanimadas, entristecidas, abandonando o lar, abandonando o casamento, abandonando os seus objetivos, a qualificação, enfim, as pessoas estão se largando. Por que isso? Então a gente estava explicando que há uma troca, uma inversão de valores, né? As pessoas, elas investem muito mais no seu exterior do que no seu interior, porque aqui está falando do homem interior. O homem interior é aquele que nós somos verdadeiramente. Nós não somos essa aparência. Isso aqui é só a casa que a gente mora. Eu não estou dizendo que você não pode cuidar do seu corpo. Você deve cuidar, tem que ter saúde. Você vê, eu, por conta do problema cardíaco no coração, fiz a cirurgia e a doutora já falou que quando eu me restabelecer, eu tenho que mudar o estilo, eu não posso ser sedentário. Eu não posso ficar fazendo extravagâncias na comida, comendo açúcar, gordura, fritura, essas coisas todas, porque isso estraga, a longo prazo estraga. Já tem esse problema congênito, isso pode piorar ou pode estabilizar. Isso vai depender do meu comportamento, né? Então eu tenho que cuidar dessa casa assim, eu não vou, eu vivo pela fé, vou comer açúcar adoidado, né? Vou aumentar a glicose no meu sangue para insulina e ter um monte de problemas. Por quê? Porque eu acho que não, aí você não é inteligente. Tem que cuidar sim, cuida da saúde, faça seu exercício. Se você puder, corte seu cabelo, faça sua barba. Se você tem barba, alinha sua barba, deixa direitinho, se ajeita. A mulherzinha vai lá, quer pintar a unha, quer ajeitar, fica à vontade. Mas você tem que cuidar do seu homem interior, da sua essência, ok? Cuida da sua essência, tá certo? Tem que ter um equilíbrio, né? Nem de mais nem de menos. Mas ele falando aqui do homem interior, ele segue dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo. Porque ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. E esse é o ponto que eu quero chegar, né? Então você verifica que o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos, eles estão continuando o ensinamento de Cristo. Os ensinamentos das leis, né, apesar de terem um objetivo também celestial, mas falava-se de promessas terrenas, de fato terrenas. Quando falava-se lá, derrotarei seus inimigos, era para derrotar os inimigos mesmo, os inimigos eram pessoas mesmo, eram outras nações. Vos darei essa terra de tal lugar a tal lugar, era terra mesmo, né? Multiplicarei o fruto da tua vide, isso é verdade, era fruto da vide, eram promessas para cá, ok? Muito bem, né? Agora, quando Cristo vem, as promessas que Cristo faz não são promessas para esse reino físico. As promessas de Cristo são promessas para o reino eterno. Por isso a gente fala nova aliança. Sem desprezar a antiga, a gente não está desprezando o Antigo Testamento. É importante para saber o que Deus fez, as tentativas de Deus de sempre reconciliar o homem, né? E as leis para apontar a maneira que o homem vive, a condenação que está sobre ele, para que ele compreenda a necessidade que ele tem de Cristo, do Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Já falamos sobre isso, fizemos vídeos aí. Mas para te dizer o quê? Para te dizer que sempre o Senhor Jesus trouxe o reino de Deus, o reino eterno. Por exemplo,
Tem pessoas que elas se dedicam ao máximo para adquirir as coisas. E elas dizem, né, fazem palestras e dizem, se você não se dedicar, se você não lutar, não se esforçar, você não vai adquirir, você não vai ter resultado. Se hoje eu sou uma pessoa milionária, se hoje eu adquiro coisas e tal, porque o meu trabalho, minha dedicação, então eu estou aqui hoje para lhe dar o meu exemplo de dedicação. Ok, se dedique. Conquiste seus carros, seu iate, seu avião, sua casa. Agora eu pergunto, o que disso aí é eterno? O que disso aí é eterno? Pois é, você sabe que não é, ou que não são. E também não estou dizendo que você não pode adquirir se você puder, mas eu estou querendo dizer que as pessoas, elas só vivem para isso. Como se não tivesse um amanhã, como se elas não fossem envelhecer, como se elas não fossem morrer, como se não houvesse outra coisa. Então existe uma eternidade. E o que a gente trabalha, conquista, envelhece, é igual, eu estava vendo também uma nota, né? Um sábio explicando que a pessoa passa a vida inteira, né? Ela gasta a vida dela todinha, né? Para conquistar as coisas, né? E ela não cuida de coisas importantes como a saúde dela. Então ela trabalha a vida inteira, mas depois ela fica doente. E aí tudo que ela conquistou, ela gasta com remédio, com medicina, com hospital, com um monte de coisa. E vai ficar ali. Então, o que essas coisas, do que dessas coisas é eterno? Porque aqui está falando de algo eterno. Mais uma vez, a Bíblia enfatizando para nós o eterno. Nós estamos falando aqui no Novo Testamento, Nova Aliança, estamos falando aqui da continuação que os apóstolos estão dando aos ensinamentos de Cristo. Lembra que Jesus falou para não acumular tesouro na terra, onde o ladrão rouba, traça, corrói, o ferrugem corrói. Ah, quer dizer que eu não posso trabalhar? Pode, querido, isso não é o ponto. Como eu falava, o problema não é você ter as coisas, o problema é as coisas terem você. Porque na hora da tribulação que vai vir, né? Lembra aí desse problema que nós tivemos aí, mundial, né? Desse vírus, né? Tomou conta, né? Corona lá. Então você vê, atingiu todo mundo. Não foram só pessoas pobres que morreram, morreram ricos também, pessoas que tinham condições também, morreram também, veio para todo mundo. E aí? É sobre isso. Então ele está falando assim, nós nos desanimamos, olha, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele chama a tribulação que eles viviam de leve e momentânea. Por quê? Porque eles faziam comparação do que passa aqui com o que vai viver lá na eternidade. Então, quando a gente tem uma perspectiva, uma visão do reino espiritual que Cristo trouxe, quando você se aprofunda nisso e você imagina e você, sabe, desenvolve os seus pensamentos para a eternidade, você se torna uma pessoa espiritual, então você começa a perceber que isso aqui é muito leve e é só momentâneo, né? Então é por isso que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Eu estou passando aqui, nem chega perto. Por isso que ele diz, acima de toda comparação. Ou seja, o que eu vislumbro aqui do reino eterno, isso aqui nem se compara, isso que eu estou passando, vivendo, isso aqui é momentâneo, é leve. Agora, o que tem peso para mim é isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui, sabe, eu nem ligo. Eu tô com 17 pontos no peito. Peito aqui, ó, pá. Tô com 32, uma cicatriz de 32 pontos na perna. Aí você acha que eu não vou usar bermuda por causa dos pontos? Que eu vou pedir para fazer uma plástica para poder esconder? Nada! Mas menino, se algum dia a gente se encontrar pela praia aí, você vai me ver sem camisa, coisa mais linda, com a cicatrizona aqui gigante, ó. Não vou esconder de nada. Por quê? Porque isso aqui... Minha questão é com a minha alma.
Minha questão foi, vou usar calça comprida para não aparecer aqui, a cicatriz está lá de baixo até lá em cima, 32 pontos. Não, mas menino, você acha que eu estou ligando? Meu cabelo quando está crescendo, agora eu cortei, mas está crescendo, fica branco aqui, fica branco. Você acha que eu vou pintar cabelo? Deixa o cabelo branco, querido. Claro, eu vou aparar direitinho, ficar apresentável, mas não vou ficar usando, não, deixa ficar branco. E se cair, tá caindo, deixa cair. Não vou usar um negocinho, não vou. Vou botar não vou, deixa. Como tem que ser. Se quebrar um dente, põe o dente. Não vou ter que ficar banguela, vou botar o dente. Mas deixa, vou só, claro, manutenção. Mas, querido, o que for, tiver que ser, tá tranquilo. Eu não tenho problema com isso. Não tenho problema com isso. Agora, a minha questão é o que tem peso para mim, que é o quê? A eternidade, porque está escrito aqui, não atentando nós nas coisas que se veem. Eu não estou falando só de estética, eu estou dando só exemplo, porque isso aí é para tudo. Não atentando nós, ficar atento. Tem gente que, sabe, ela supervaloriza o problema que ela está vivendo. Isso vai passar. Mas está demorando, porque você potencializa. Você sempre está trazendo à existência aquelas coisas que você está vivendo. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passam, tá certo? E as que se não veem são eternas. Aí alguém pode dizer assim, tá, então você quer dizer o seguinte, que não atentando nós nas coisas que se veem, isso não seria, por exemplo, a pessoa não viver na realidade, fingir que as coisas não estão acontecendo? Eu não sei viver assim. Não é isso. O problema está lá, ele existe, mas você não fica potencializando. Você não fica potencializando. Você não fica valorizando, superestimando aquele problema, né? Você tem que superestimar aonde você quer chegar. Que aquilo vai passar e é isso. Imagina aí, para a gente encerrar aqui, imagina aí a sua idade. Então eu devo estar falando aí com pessoas que têm, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Nesses 70 anos, 50 anos, 40 anos, imagina aí sua idade. Quantas coisas você viveu? Eu pergunto para você, responda para você mesmo, para sua consciência. Quantas tribulações, dificuldades, apertos, chateações você viveu? Você não passou? Você não está aí? Muitas coisas que você viveu te deixaram mais forte, te deixaram experiente. Não foi gostoso passar, mas você passou. E eu quero dizer para você, você vai passar mais ainda. Os problemas virão. Jesus nunca enganou ninguém. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por isso que Paulo fala aqui, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então é por isso que você vê pessoas mesmo passando problemas, quando elas vivem pela fé e uma confiança em Deus, elas estão otimistas, vão vencer. Não atentando nós, qual é o segredo? Não atentando nós nas coisas que se veem. Estou vendo que está ali, mas não vou potencializar. Mas nas coisas que se não veem, né? Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais, vai passar, já falei, né? E as que se não veem são eternas. Você não sabe o que vai acontecer, mas é nessa que eu estou. Tá certo então? Então se você gostou desse vídeo, te ajudou, então espalhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Dê o seu like, né, aí para ajudar o canal, para a gente poder tornar esse vídeo relevante. E aí a plataforma vai entender e ela vai trabalhar impulsionando isso, fazendo chegar a outras pessoas. Tá certo? E você pode deixar o seu comentário também. Tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe e até a próxima.